capítulo 247 de Jujutsu Kaisen pode ter acabado com um dos maiores potenciais que a obra já teve, e no meio de toda essa batalha fica cada vez mais claro que ninguém ali tem nível pra bater de frente com o Rei das Maldições. A essa altura, será que tem alguém que consiga ir lá e impedir o Sukuna? Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo sobre o capítulo 247 de Jujutsu Kaisen e como talvez o Itadori consiga impedir ele. E se você quiser continuar recebendo conteúdo como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa explicando que o Sukuna ficou impressionado com o Higuruma não só por ele ter aprendido a usar a amplificação de domínio, mas também porque ele conseguiu interromper o uso da técnica dele e depois reativar. E a gente vê ele explicando que na luta dele contra o Gojo ele estava tendo que tomar cuidado para que a amplificação de domínio não anulasse a adaptação do Mahoraga e só interrompesse ela. E ao ver que o Higuruma também conseguiu fazer algo parecido, ele admite que sem dúvidas esse cara é tão proficiente com o manejo da sua técnica quanto eu. Ele chega a reconhecer o Higuruma pelo nome e vai para atacar ele, destruindo o prédio que eles estão. O Itadori até chega para tentar ajudar, mas o Sukuna usa um clivar nele e acaba rasgando as costelas dele. E ele fala pro Itadori se enxergar e que ele e nada são a mesma coisa, e que o Itadori não tem nada de interessante. O Higuruma vai atrás do Sukuna e tenta acertar ele com a espada do carrasco, mas o Sukuna mostra que é muito superior a ele e desvia de todos os ataques, então começa a espancar ele, ao mesmo tempo que continua desviando de todo tipo de corte que o Higuruma tenta usar contra ele. Enquanto isso, o Sukuna entoa seus encantamentos e usa o desmantelar que corta o próprio mundo, dessa forma anulando a amplificação de domínio do Higuruma, já que esse corte que corta o mundo ignora qualquer tipo de resistência. Então ele começa a falar pro Higuruma tentar se curar. O Sukuna então arranca o outro braço dele e fala que ele vai mirar na cabeça agora, e que o Higuruma precisa usar a técnica reversa ou então ele vai morrer. Enquanto isso, a gente vê o Higuruma se lembrando de algumas palavras dele, onde ele fala que ele tá ali pra cumprir o papel dele até o fim e morrer na luta. Um ataque do sangue perfurante chega pelas costas tentando acertar o Sukuna, mas o Sukuna consegue defender com a mão, de novo demonstrando como ele é muito superior a todos os outros que estão ali em questão de poder bruto. Então o Higuruma consegue usar a reversão de feitiço. Não só no capítulo anterior ele aprendeu a usar a amplificação de domínio, como no começo desse o Sukuna admitiu que ele domina a própria técnica tão bem quanto o próprio Sukuna faz, e agora na base da pressão ele ainda aprendeu a usar a reversão de feitiço para se curar. Então sem sombra de dúvidas ele realmente é um dos maiores potenciais de Jujutsu Kaisen e um dos maiores prodígios também, ao ponto de que aquela afirmação sobre o potencial dele se comparado ao do Satoru Gojo não parecer um exagero. O Higuruma usa a espada do carrasco para tentar acertar o Sukuna e consegue acertar a mão dele, porém quando ele olha, o Sukuna tinha arrancado a própria mão, demonstrando de novo quanto o Sukuna era muito superior, já que fica evidente durante esse confronto que ele tá brincando com todo mundo lá. O Itadori não conseguiu fazer nada, o sangue perfurante não conseguiu nem arranhar a mão do Sukuna, os ataques do Higuruma foram todos muito facilmente evitados. O Sukuna mostrou que no momento que ele quisesse, ele poderia simplesmente usar o corte espacial e ignorar a amplificação de domínio, além de que todos os golpes que ainda chegam a acertar ele não parecem fazer nada demais. Ou seja, muito provavelmente essa luta só tá durando mesmo pela questão da natureza sádica do Sukuna, que quer lutar e quer ver os outros se desenvolverem. A gente nota que ele ficou interessado no potencial do Higuruma e que ele quer ver até onde o Higuruma vai. Se não fosse toda essa estratégia que tá todo mundo elaborando, o trabalho em equipe, as técnicas de domínio simples e amplificação de domínio para mitigar o dano, e principalmente o fato do Sukuna não estar levando eles tão a sério quanto ele levou, por exemplo, o Satoru Gojo, essa luta com certeza não teria durado até esse ponto. Então nós vemos no rosto do Higuruma que ele tá começando a levar alguns cortes do Sukuna, e nós temos um flashback dele onde o Kusakabe fala que não é impossível as maldições ficarem mais fortes depois da morte. E o Higuruma responde dizendo que, bom, isso é o que mais faz sentido no nosso entendimento de hoje. E talvez essa fala dele seja uma referência a um diálogo que rolou no capítulo 244, onde ele explica que o juiz da expansão de domínio dele é um Shikigami da técnica amaldiçoada dele. Então que por isso, se ele acha alguma coisa, provavelmente o Shikigami também vai achar o mesmo. E a gente sabe que quem controla essas penas e capacidades da técnica do Higuruma é esse Shikigami. Ou seja, talvez esse diálogo sobre o entendimento deles atualmente ser que após a morte uma maldição fica mais forte, pode ser que isso seja algum tipo de pacto, ou no mínimo uma explicação de como após a morte do Higuruma, as sentenças aplicadas pelo Shikigami dele durante o julgamento se tornem mais poderosas e têm um efeito maior. Ou seja, dessa forma mesmo que ele morra, ele pode ao menos facilitar a luta para os aliados dele. E todo mundo que acompanha Jujutsu Kaisen sabe que geralmente quando tem algum tipo de flashback ou alguma cena assim onde o personagem percebe alguma coisa, fala que alguém tá morto ou algo do gênero, é porque ele vai morrer. E logo depois disso a gente vê o Higuruma largando a espada do carrasco, jogando ela pra cima, o Yuji chega por trás do Sukuna, pega a espada, lembra do Nanami dizendo que agora é com ele, enquanto ele olha pro rosto do Higuruma com a vida se esvaindo dele. Então, como se fosse numa despedida, o Higuruma fala que ele fez o que ele podia. Então, após essa cena que muito provavelmente foi a despedida do Higuruma e o sinal de que ele vai morrer agora, a gente viu o Yuji tentando acertar o Sukuna pelas costas com a espada do carrasco, mas que aparentemente tá muito reduzida. O que é um pouco controverso, considerando aquele diálogo que ocorre no flashback que o Higuruma teve dele com o Kusakabe conversando sobre como uma maldição pode ficar mais forte após a morte.
morre. Nesse caso, uma técnica amaldiçoada. Mas pode simplesmente ser que essa espada mude para ter algum outro tipo de formato ou efeito, ou talvez fique mais concentrada, algo do gênero. Independentemente disso, eu não acredito que o Sukuna vai ser derrotado nesse momento. Muito provavelmente ele vai apenas desviar desse ataque. Mesmo que ele não desvie, ainda existe sim a possibilidade de que o Sukuna simplesmente sabe uma forma de como evitar a morte garantida dessa técnica, e assim a luta poderia continuar. Mas de qualquer forma, esse capítulo demonstrou em diversos momentos que o nível do poder do Sukuna tá completamente desbalanceado com o resto dessa galera que tá tentando enfrentar ele. Chega a ser impressionante o fato do Yuji ter conseguido se levantar depois de ter tomado um clivar nas costelas. E apesar do mangá não deixar isso muito claro na última página, fica parecendo de que as costelas dele ainda estão abertas, então não parece que ele se curou. Dito isso, caso esse capítulo tenha sido a conclusão do Higuruma como personagem e a sua despedida também, ela com certeza foi muito boa, mas chega a ser triste ver um personagem com tanto potencial, não só de batalha, mas também como personagem, já que ele tem uma história muito interessante, se despedindo da obra. De qualquer forma, eu acredito que no próximo capítulo o Sukuna vai sim simplesmente desviar desse ataque e o Itadori vai continuar tentando acertar ele com a espada do carrasco e a luta vai continuar assim. E a questão de uma maldição ficar mais forte até a morte provavelmente vai ser apenas uma forma de garantir com que os efeitos da técnica do Higuruma continuem mesmo após a morte dele. Mas se você não quiser ficar por fora de tudo que for acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal para você receber os vídeos quando esses capítulos chegarem. Deixa aqui nos comentários o que você achou da luta até agora e o que você acha da despedida do Higuruma, caso essa tenha sido a morte dele. Deixa o seu like para apoiar o canal. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.